hoje nós vamos falar, abra sua Bíblia ao livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Esse assunto que eu vou conversar, e eu pretendia ser só uma mensagem, mas eu já vi que vai ser mais de uma mensagem, porque só deu para dar a introdução no primeiro culto, então, no mínimo mais um domingo. Mas é um assunto importantíssimo em nossas vidas, porque fala de dinheiro. E existe muito mal entendido sobre dinheiro. Eu falei há pouco na nossa aula de manhã, nós vamos estar falando também sobre nossos orçamentos e nosso dinheiro pessoal, porque o dinheiro é importantíssimo, porque o dinheiro é, na verdade, a minha vida e a sua vida. Dinheiro a nossa vida se compõe de 3 elementos, né? Você já ouviu falar tanto isso, eu acho que você já sabe. Meu tempo, minha energia e minha inteligência. E no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus é que dá a cada um essa capacidade de gerar riqueza, né? Ele dá para alguns, ele dá mais tempo, mas menos inteligência. Para outros ele dá mais inteligência, menos tempo. Para outros ele dá mais energia, mais pouco tempo. Outros, então Deus é que configura como ele criou a sua máquina de gerar riqueza, que na verdade, veja só, o dinheiro é tipo uma casa de câmbio, né? Você tem essa vida, você tem esses 3 elementos na sua vida que Deus deu, e você então troca a sua vida por coisas físicas, coisas que você pode pegar, né? Um carro, uma casa, uma cadeira, uma mesa, uma televisão. E a forma pelo qual você transfere, você consegue fazer esse câmbio dessa moeda da sua vida para uma coisa física, chama-se o dinheiro. O dinheiro é o método que os homens então usam para fazer essa transferência. É tipo quando você vai para Miami. Miami o pessoal não pega real, né? O pessoal não quer saber do real, ainda mais agora, né? Então como é que você vai? Você vai antes de viajar, você vai lá na casa de câmbio, troca os reais por dólar, que por sinal baixou um pouco, graças a Deus, baixou um pouco. E então ali na casa de câmbio, agora você pode pegar desse um tipo de dinheiro, desse um tipo de riqueza, e pela casa de câmbio trocar por uma outra, para poder comprar muamba lá em Miami, entendeu? E assim então na nossa vida também Deus tem nos dado, e o dinheiro, na verdade é interessante que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Por que será? Eu vou lhe dizer, porque como você organiza, gasta e pensa sobre dinheiro vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. A Bíblia diz que o grande concorrente de Jesus é o Deus do dinheiro, é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E por isso que Deus fala muito, e Deus ainda diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro em si, o dinheiro é uma coisa neutra, é o câmbio, né? Mas é amor ao dinheiro que produz todo tipo de mal, de morte, assaltos, roubos, corrupção. Tudo isso que nós temos visto nesses últimos dias no país é resultado de amor ao dinheiro, às vezes chamado de ganância. Então por isso que Deus fala tanto sobre o dinheiro. E esse assunto é um assunto que nos 30 anos 30 e poucos anos, 32 anos que eu prego, eu acho que eu só preguei umas 10 vezes. Então vocês, né, eu não prego. Sabe por que eu não prego? Porque a mídia e o mundo, ele pegou, como os evangelhos começaram a explorar muito isso, e criaram muitas lendas urbanas, e a mídia pegou isso, e todo mundo acredita que a igreja está ali para assaltar o pessoal, que o pessoal, as igrejas só querem o dinheiro do pessoal. Então eu decidi que, pela graça de Deus,
Deus ia poder operar de outra forma. Eu queria saber o que Deus falava sobre dinheiro, mas não pregasse de forma que o diabo pudesse pegar isso e usar contra o Evangelho de Jesus. Eu acho que a gente tem que ser muito... E tem igrejas, olha, tem igrejas que realmente a gente fica assim, saturado. Eu fui numa igreja, Batista, tiraram 3 ofertas. Cara, eu me arrependi de ter dado 50 na primeira passada, né? Porque assim, né, o pastor está ali, né, e o pessoal sabe que você é pastor, aí passa a primeira vez, você tira lá os 50, né, para não fazer feio, né? Aí você bota lá os 50, cadê os 50? Não tenho nem 50, eu não ando mais com 50, né, tá aqui uns 50. Aí eu botei os 50 lá, né, botei os 50. Aí lá daqui um pouco o pastor faz uma oração, lá vem de novo o pratinho, rapaz... Aí procurei, consegui achar uma de 10, na segunda vez tem que ser menos, né, 10, aí botei 10. Aí quando eu já estava assim, ainda bem que eu tinha uma de 10. Rapaz, aí o pastor fez uma oração, disse que estava um novo projeto lá, e para um berçário, parece que era berçário, sei lá o que era, um troço lá que eu fazia, e vamos passar mais uma vez a cestinha. Cara, graças a Deus que eu achei em algum recanto do meu bolso uma de 5, né? E eu dei 5 porque eu não queria dar de 2, porque eu não tinha, né? Não tinha de 2, não tinha dado 2. Porque isso é ridículo. Isso é coação. E nós vamos aprender que Deus detesta a coação na questão de finanças de igreja. E por isso que eu tenho evitado pregar sobre isso. Uma vez uma pessoa falou, eu dei a primeira vez na minha vida que eu deixei alguém dar um testemunho sobre uma bênção que Deus tinha dado, um negócio fantástico, um milagre que Deus tinha feito. Aí a pessoa, tu já está virando pastor da prosperidade, você não conhece, você só me conhece. Se você conhecesse o que é pastor de prosperidade, todo culto fala nisso, toda mensagem fala nisso, né? Mas é bíblico, e Deus, então, Ele escreve 2 capítulos do Novo Testamento só sobre a questão de finanças, tá, da igreja. E eu vou falar um pouco sobre isso porque existe muito mal entendido. Em geral, e você já ouviu isso, todo católico que se preza, todo protestante, todo evangélico, todo crente, qualquer cristão já ouviu. Todo mundo conhece Malaquias capítulo 3, o padre usa, o pastor usa, Malaquias capítulo 3, verso 10. Todo mundo, até essa criança, primeiro versículo você aprende, né? Deus, né, Jesus chorou, Deus amou o mundo. O primeiro o versículo, trazei todas os vossos dízimos e ofertas para a casa do tesouro. Todo mundo aprende logo isso aí, tá? Você que conhece aqui nossa igreja, essa mensagem, eu já sei, talvez não seja nem bom mandar para a internet, que eu vou receber tanto e-mail amanhã de pastor, por toda a parte do Brasil, pastor, você está acabando com a gente, né? Uma vez eu estava numa conferência de pastores, alguém me fez uma pergunta, eu só dei assim um palpite aqui da Bíblia, o cara mandou eu cortar, né? Porque, eu vou já explicar por quê. Mas assim, todo mundo então aprende desde jovem, que você dá o seu dinheiro porque senão você é ladrão. Roubará o homem a Deus, né? Vocês porém me roubam, como vocês dizem nos seus dízimos e ofertas. Malaquias é o livro do batista, do presbiteriano, né? Do metodista, do padre católico que tem dinheiro. Os que não têm dinheiro é porque ele não conhece Malaquias, né? E as pessoas então dão, eu sei, muitos anos eu dei a minha oferta, eu com medo, né? Tinha vezes que eu gastava meu dinheiro, que a minha mesadinha, que às vezes eu ganhava, muito raramente, eu ganhava aquela mesadinha, aí, puxa vida, todo o meu dinheiro era para comprar aquele lanche, aquela coisa, aí quando eu gastava, puxa vida, eu não tirei meu dízimo, e agora eu vou ser condenado, né? Agora o ladrão vai me pegar, o assaltante vai me pegar, vai quebrar meu brinquedo, alguma coisa vai acontecer de ruim. Aí eu ia emprestar de alguém, por favor, me empresta um dinheiro aí para pagar meu dízimo aí, que senão eu estou lascado, entendeu? Era uma pressão terrível. Quantos tiveram essa experiência também? Você que foi criado em igreja evangélica, era assim mesmo, né? E às vezes botava até o nome na parede lá do pessoal que era dizimista e ofertante, e os outros são condenados, né? Os outros são os condenados. Miserável ladrão, né? Alguém que ligou agora a internet, puxa, prega aí, pastor.
pastor, eu concordo contigo. O cara que, não, eu estou falando contra isso aí. Né? Eu estou, né? Devagar aí. Então, um dia estudando a Bíblia, eu vi que Deus prega uma coisa totalmente diferente. E que os pastores se agarraram em Malaquias e aquelas passagens do Velho Testamento, porque são passagens que botam medo no povo. A Bíblia diz que Deus quer nos libertar do medo. É por isso que Ele quer que você seja salvo por Jesus, pela graça, que não dependa da gente, porque se depender de mim, eu vou para o inferno. Eu sou um cara legal, mas não sou tão legal assim não. Eu te garanto. Você pode me achar, mas eu não sou tão legal quanto você imagina. E se depender de mim, eu não vou para o inferno. E Deus não quer que dependa de mim, porque senão Ele sabe que eu vou para o inferno. Como você também. E você talvez seja pior do que eu. Então, Deus disse, eu quero tirar esse medo do Davi. Eu vou fazer uma salvação de graça que ele não paga nada. Vai ser tudo por mim. Romanos capítulo 1 diz de 2. Ponta a ponta, de ponta a ponta. É do Senhor Jesus, pela graça dele. Não é legal? E por quê? Porque aí eu não preciso ter medo. Porque tem gente que toda noite vai dormir e fica assim, será se meu pecado hoje me tirou do caminho? Será se eu vou para o inferno? Eu já tive isso também. Eu já passei por quase todas as teologias. Aí, assim, ó Senhor, me arrependo em saco e cinza. Não deixa eu morrer hoje à noite, né? Deixa eu consertar aquilo amanhã. Deixa eu viver mais um dia para consertar, para devolver o que eu roubei, para né, pedir perdão, porque Senhor, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Entendeu alguma coisa? E você vive naquela. Deus não quer que você viva com medo. Isso é tipo você viver com um pai que abusa, um pai que aterroriza, né? Se tu não obedecer, eu te mato! Eu já vi crianças assim, isso é terrível. Deus não é um Deus terrorista. Deus é um Deus de amor, e Ele quer que você se livre do medo. Conhecereis a verdade vos libertará. Em 1 João, ele diz assim, que o amor perfeito lança fora, tira fora o medo. Mas aí os pastores dizem assim, mas se tirar o medo, Davi, o pessoal não vai dar oferta. Você não entende. Deixa eu explicar. Na verdade, a Bíblia fala de 3 níveis da nossa vida espiritual. Ele fala da nossa infância espiritual, depois ele fala da nossa juventude espiritual, depois ele fala da nossa maturidade espiritual. Quando você é imaturo, você é criança espiritual, você é igual a uma criança física. Crianças físicas, elas têm medo, né? A mamãe acha que ela te obedece porque te ama. Te ama coisa nenhuma. Ela obedece porque ela tem medo de levar uma palmada. Ou tem medo que você vai tomar o celular. Tem medo de que vai ter um castigo. Tem medo que não vai ganhar sorvete. Tem medo. E é por isso que as crianças que obedecem, né? Por quê? Porque criança, ela não entende o conceito de amor ainda. Então por isso que crianças obedecem com medo da peia, com medo de perder o celular, com medo de perder os privilégios. Depois a gente cresce. Eu sou tão maduro, né? Quando a pessoa já se acha bem madura, é porque é adolescente, né? Entendeu? Quando a pessoa se acha adulto, então é porque é adolescente. É um dos primeiros sinais de que a pessoa é adolescente, porque ela se acha muito madura. Mamãe, eu não quero usar mais esse tipo de bermuda, porque isso é para criança, eu já sou adulto, né? Aí nessa fase espiritual é diferente. Agora você não dá mais por medo. Você dá por negociação. Você dá negociando para Deus. E o exemplo que a Bíblia nos dá é Jacó. Jacó, ele deu o dízimo para Deus, mas assim, Deus, eu vou te dar o dízimo se você me abençoar. Eu dou e você pega. E hoje, na maioria das igrejas evangélicas, elas estão na juventude, estão na adolescência quanto a essa questão de finanças. Porque é assim, você bota seus 100 reais aqui, nessa cestinha, e Deus vai abençoar, e quando voltar será 500, entendeu como é a coisa? Aí o cara bota porque ele quer, às vezes o cara inclusive se você só tiver dinheiro para pegar o ônibus, bote essa oferta,
bote essa vez. Já tem gente ainda, olha, eu estou pregando, ouça tudo. Senão vai ter gente, olha só esse pastor aí, ele chibata, né? Eu estou falando contra essas coisas. Aí, aí a pessoa diz, bote esse dinheiro no ônibus. E Deus vai multiplicar muitas vezes. Sim, o cara vai a pé para casa. E fica decepcionado. Decepciona-se com o Evangelho, se decepciona com Cristo, se decepciona com a igreja. Por quê? Porque foi ensinado erradamente. Foi ensinado falsidade. O jovem, então, ele está negociando, né? Tipo o jovem, quando ele se entende por jovem, ele fica mais inteligente do que a criança, né? Aí ele começa, pai, eu posso lavar o seu carro? Quando um jovem, um adolescente pede para lavar o carro do pai, pode contar que tem negociação no meio. Ele depois vai pedir a chave. Entendeu? Quando a filha diz, mãe, eu vou lavar a louça para a senhora. Pode, vem assalto. Né? Vem negociação. Tudo é negociação. Isso é o jovem espiritual. Deus quer e ensina, e esses 2 capítulos vão deixar bem claro isso. Deus quer que a gente siga o exemplo do nosso pai da fé. O pai da fé na Bíblia é Abraão, que Deus não mandou, ninguém exigiu, e ele chegou lá com o rei Melquisedeque, o sacerdote que representava Deus naquela região, né? Disse, eu quero contribuir a esse trabalho que você está fazendo, eu vou te dar 10% de tudo que eu tenho. Ninguém exigiu, não tinha lei, e ele deu 10% de tudo que tinha, voluntariamente, só porque ele queria participar desse trabalho do rei e sacerdote Melquisedeque. Isso é maturidade espiritual. E é nesse ponto que Deus quer que nós cheguemos. E muda completamente a motivação por trás de dízimos e ofertas. Que por sinal a palavra dízimo não é uma palavra do Novo Testamento. Mas eu já vi. Sim, aparece uma vez no Novo Testamento, mas ainda na época do Velho. Porque o Velho Testamento vigorou até quando? A morte de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, com a sua morte, é o fim da lei. Então, o Velho Testamento, a época do Velho Testamento, na verdade, não termina aqui em Mateus. Termina com a morte de Jesus. Aí a partir dali, nova época em Cristo, né? A época da igreja, não mais da lei. E assim, deixa eu dar só assim uma regra geral. Porque às vezes as pessoas dizem assim, pastor, assim, dessas leis do Velho Testamento, e são muitas leis do Velho Testamento, né? Não pode misturar o tipo de tecido. Vixe, já está tudo mal, não está? Todo mundo aqui já ia para o inferno, porque o que tem de mistura tem nylon com algodão, tem linho, e não podia, também não podia misturar leite com carne. Puxa, como é que vai ficar o estrogonofe, né? Não podia comer gato, né? Como é que ia ficar o churrasquinho lá da esquina, né? Então, o velho, aí as pessoas perguntam, quais são as leis que a gente precisa seguir? Porque são grandes, tem algumas denominações que tem muita luta com isso. Quais são as leis? Por exemplo, tinha uma que a Bíblia não fala de cafeína, mas alguém lá falou que cafeína também faz mal, aí proibiram a cafeína. Ficou proibida a cafeína. Aí depois, essa igreja, muito grande, por sinal, uma das maiores do mundo em termos de dinheiro, ela comprou uma das grandes empresas da cola. Só tem 2 grandes, entendeu? E comprou, ela é acionista de 51%, se não me engano, de uma dessas 2 grandes. Eu não vou dizer qual, né? Porque talvez ela seja mais de 51%, talvez hoje seja 100%. Aí, adivinha, essa igreja que não permitia cafeína, não podia, coitado do pessoal, tomar café, nem as colas maravilhosas, né? Existe um sabor melhor do que a cola, né?
Aí de repente liberaram para os fiéis tomarem, se fosse da marca deles, entendeu? Agora santificaram a cola, as químicas, o açúcar, né? Então as pessoas ficam confusas. E em termos gerais, coloque isso lá na sua cabeça, no fundo da sua cabeça, para você saber. As leis do Velho Testamento que se repetem no Novo Testamento são para nós. As leis do Velho Testamento que não se repetem no Novo não são para nós. Deixa eu dar um exemplo. No Velho Testamento diz: não pegue a mulher do seu próximo. No Novo Testamento, várias vezes diz: não pegue a mulher do teu próximo. Então essa continua vigorando. No Velho Testamento diz: não roubarás. No Novo Testamento diz: não furtarás. Então essa pega para nós. No Velho Testamento diz: não dê falso testemunho. No Novo Testamento diz: não minta. Essa é para nós. Se a lei se repete no Novo Testamento, continua para nós. Se não repetir, era uma lei cerimonial ou profética, que não tem valor nos nossos dias, porque Jesus é o cumprimento de todas as leis proféticas. Então, em geral, é assim: se aparecer nos dois, é para nós. Se só aparecer no velho, é para o velho, tá? Tendo dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o que Deus fala no Novo Testamento sobre finanças e igreja. Capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios são os dois capítulos. Interessante, Deus só fala em dois lugares, assim, de uma forma bem extensa sobre esse assunto. Mas são dois capítulos bem completos, que toda a igreja precisa conhecer, que pastores precisam conhecer. E nós vamos então dissecar aqui um pouco essas passagens. Capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, começando no verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Olha só, ele já está dizendo que as pessoas não tinham esse conhecimento. Por quê? Porque o que tinha vindo para eles era lá do velho. E Deus está dizendo: olha, não, eu quero que vocês entendam essa parte. Eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas. Eu quero que vocês tomem conhecimento, que vocês saibam, que vocês aprendam sobre a graça que Deus deu às igrejas. Então veja só essa palavra importante: graça. Graça. Qual é o oposto da graça? Lei. Sempre a Bíblia coloca em oposição, no Novo Testamento, graça, lei. Lei é quando você se esforça para viver uma vida boa, para Deus te dever a salvação. Você vai ser um cara tão bom que você vai conseguir. Graça reconhece que eu nunca vou ser bom, eu sou podre, cara. Eu não vou nunca conseguir ser bom. Que é justamente o que Deus diz, que Ele usou a lei para mostrar que ninguém conseguia chegar nem no mínimo para a salvação. Na verdade era um tutor, era um espelho para o homem poder ver que ele não tinha jeito. Ele não conseguia se salvar, se auto-salvar. Ele precisava de um salvador de fora, um salvador externo. Justamente preparando para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Queria fazer a obra, e agora nós estamos no período da graça. Graça, o que é graça? É um favor que você não merece. Você não merece. Então Deus já diz assim: olha só, o que eu vou falar sobre dinheiro é graça, não é lei. Já aí, já rompe com o conceito do Velho Testamento. É graça. E por isso nós vamos ver nesse texto que Deus não fala em lei quando fala de dinheiro. É graça, faz parte daquilo que Deus nos deu. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas. Isso é um presente, é uma graça. É um presente de você fazer parte financeira daquilo que Deus está fazendo. Tá para acabar a bateria? Então deixa eu trocar logo. Senão, né? Olha só.
nem disparou, olha. Legal, né? Olha, foi muito rápido. Troquei tão rápido que, olha, geralmente apaga tudo, ficou tudo... Ainda bem, porque o pessoal que estava ouvindo, algum pastor que estava ouvindo, está vendo? Deus apagou até a voz dele. Que às vezes as pessoas perguntam como a gente não fala sobre isso, e a gente não fica passando ali o pratinho, né? Ou a sacolinha. Você sabe por que passa a sacolinha, né? Eu era de uma igreja que a gente passava o pratinho, aí o pessoal, o cara rápido, ele botava uma de 2 e puxava uma de 100, entendeu? Botava uma de 5 e puxava 50. Aí a gente foi para sacolinha, aquela sacolinha tipo aquela de pegar a borboleta, aquela compridinha, porque aí o cara tá aí, era bem comprido, aí o cara ficava ali, tá? Aí o cara botava a oferta, se o cara tentasse pegar, o cara enrostava, solta, né? Então aqui, Deus diz assim, é uma graça. Deus quer que você entenda primeiro, é um privilégio. Não é uma lei, não é uma ordem, não é um mandamento. É um privilégio. Deixa eu dar um exemplo. Alguns anos atrás, uma pessoa, um amigo meu, chegou comigo e disse, Davi, eu conheci um inventor, e ele inventou um aparelho que vai repor o catalisador de carro. Catalisador é aquela parte que ela elimina grande parte dos poluentes. Mas esse novo funcionava totalmente diferente e era 10 vezes ou 20 vezes mais eficiente do que o catalisador. Era um negócio fantástico. E esse inventor, então, através de um administrador que ele tinha convidado um grupo seleto de amigos, e esse amigo teve a oportunidade de chamar um amigo, ele me chamou, cara, você acha que eu não investi? Cara, eu vendi tudo que eu tinha para investir no negócio. Não vendi, estou brincando, mas eu investi o dinheiro que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha extra, eu investi. Cara, é um privilégio, eu tinha tanto amigo que queria investir nesse negócio, e não puderam. Isso é graça, isso foi uma graça concedida a mim, pelo inventor, de poder participar. Ia ser um negócio milionário. Eu ia ter os direitos, eu e mais um, íamos ter os direitos para todo o Brasil. Todos os carros do Brasil iam ter essa peça. E era tão louco que, a primeira vez que nós apresentamos numa montadora, o pessoal foi louco. Trouxe todo mundo, o pessoal ficou doido pelo aparelho. Eu não sou rico, e deixa eu explicar por quê. O inventor, e todo inventor geralmente é um pouco doido, um pouco louco. Ele não fez direito às patentes. Ele não patenteou nos 2 países onde a gente primeiro ia ganhar dinheiro. Primeiro na China e segundo no Brasil. Quando a gente já estava para apresentar a coisa, para começar, né, a fase de experimento, descobrimos que a patente não era boa. E que a gente ia investir muito dinheiro e não íamos ganhar um tostão, porque na hora que fosse para o mercado, todo mundo ia poder piratear legalmente, não ia ser nem pirata, ia ser de verdade. E o royalty, né, os royalties que iam ser pagos em cada peça aquela, nós não íamos ganhar. Então a gente cancelou por aí. Mas de qualquer forma, voltando à ideia, cara, isso é uma graça, o cara me convidar para investir nisso. E Deus está dizendo aqui nessa passagem que é uma graça, só que a invenção de Deus vai funcionar, viu? A dele está bem patenteada. E ele diz que é uma graça que Deus nos deu de investirmos na melhor coisa do mundo, que é a salvação de almas para a eternidade. Que pessoas vão passar uma eternidade com Deus por causa das minhas ofertas. Deus me chamou para investir, e Jesus fala disso naquela parábola do mordomo infiel, onde ele diz assim, pega desse dinheiro, no final, a conclusão, pega desse dinheiro aqui do mundo, pega dessa vida que você tem aqui, passageira, que você vai um dia, né, faltar dela, um dia você morre, mas pega enquanto você tem, e invista nas coisas eternas, nas coisas que não vão acabar, invista.
E quando nós investimos, então Deus está ensinando aqui, quando você investe na obra de Deus, em missões, em chamar, você chega, pega do seu bolso e você paga uma inscrição para alguém vir, eles vêm, conserta o casamento, depois conhece Jesus, depois conserta a vida, e conhece a salvação de Cristo Jesus, essa pessoa por toda a eternidade vai ficar grata a você. É um investimento que você fez numa vida eterna. E Deus então nos convidou para sermos cooperadores. Ele nos chamou, um grupo seleto, para participarmos desse investimento no reino de Deus. Por isso que ele começa assim, ele diz, graça. Agora você acha que alguém é forçado? Você vai investir o seu dinheiro? Não, quando a gente entende o conceito de graça, cara, eu fiz eu já fiz dois investimentos assim. O segundo foi numa máquina de destruir todo tipo de ponta de hospital, né? Agulhas, bisturis, era um negócio de louco, né? Você colocava assim a agulha, né, da injeção, que muitas pessoas terminam se ferindo, né? Muitas, inclusive pessoas aqui da igreja, né, sem querer, em tratamento com alguém com AIDS, outra coisa, terminam picando o dedo, aí aquele susto terrível, aquele tratamento. Então é um perigo muito grande. E essa máquina ia acabar com isso, né? Ia acabar, você botava a agulha, desaparecia, era mágica, era um negócio de louco. Você botava, desaparecia, você botava ferro, saía pó, saía só o vapor, né? Você diz, por que não tem isso no Brasil? Não tem no Brasil porque quando a gente tentou apresentar isso para os nossos governantes, esse aparelho ia sair 4 vezes o valor do preço. Você entendeu? A Lava Jato não começou recente não, já tem há muito tempo, e todo mundo sabia disso. Então, nós deixamos para lá. Já venceu até a patente, eu não sei nem para onde é que está esse objeto. Mas nós já tínhamos 20 mil peças prontas, né? Mas era uma graça. Cara, você acha que era qualquer um que era convidado? Cara, eu peguei meu dinheiro e investi. Porque se desse certo, eu ia ficar podre de rico. Eu ia sair lá da minha casa de férias do Ceará, eu vinha fazer a pregação, né? À noite eu já pegava meu jatinho particular para voltar lá para mim, entendeu? Para poder estudar a palavra de Deus, né? Praia. Mas eu acho que Deus sabia que eu ia ser um pastor vagabundo se eu fizesse isso. Era muita mordomia. Ele, não, você vai ralar mesmo, você vai ralar até o final. Tem casa de praia, coisa nenhuma. Então, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus deu. Então, a primeira coisa, entenda, isso aqui é um privilégio que Deus nos deu de participar do reino dele, do investimento dele. E tudo que acontece, Deus está lá no computador dele. Tanta percentagem. Deus, eu vou mostrar para você, é um Deus de percentagem. No meio da mais severa tribulação, verso 2, a grande alegria e a extrema pobreza, olha, a grande alegria, né? Grande alegria significa muito, abundância de alegria. E a extrema pobreza significa nada de dinheiro, olha, muita alegria e pouco dinheiro. Isso aí na verdade é a vida de muito crente, não é não? Né? Agora qual que é melhor? Você ter muito dinheiro e ser triste, ou ter muita alegria e não ter muito? E teve nego que balançou aí. Rapaz, venha para a oficina do casamento, você está precisando, né? Olha só, Deus diz assim, dá muita alegria, mesmo com pouco dinheiro, né? O povo lá da Macedônia, da extrema pobreza dele, transbordou em rica generosidade. O que é importante desse versículo? O que é bom é entender que, para Deus, você não tem que ser rico para investir. Nesse segundo investimento que eu fiz, cara, os outros estavam investindo, eles tinham muito dinheiro, e eu não tinha muito, eu raspei tudo. Cara, eu peguei até no meu cartão de crédito para poder investir nessa máquina de vaporizar, era vaporizador de agulhas. Cara, eu queria, eu peguei e investi tudo que eu tinha. Você tinha que ter uma quantidade razoável para poder investir. Deus não, olha só o que é fantástico. Ele diz, mesmo, olha, com a pobreza, você pode investir nas coisas de Deus.
Deus não requer que você seja rico. O pobre também investe, o rico investe, qualquer pessoa investe. Você se lembra da viúva? Da viúva lá no templo, né? Estava todo mundo dando as suas ofertas. Aí os fariseus chegavam lá. Aí outro, puxa, nota de 50. E ficavam competindo para ver quem ficava mais bonito no retrato. Aí chegou aquela viúva, deu 2 moedinhas de cobre. Jesus disse, aquela dali deu mais do que os outros, porque eles deram dos restos, ela deu tudo que tinha. Ela deu daquilo que era sobrevivência, aquilo que ia comprar o último pãozinho dela. Então veja só como Deus, então é um Deus de percentagem. Você não precisa ser rico para investir. Não é fantástico que você, pé rapado, você vai poder investir com Jesus, né? E você não vai ter mais do que o homem rico, porque Deus vai medir pela percentagem. O pobre que só tem R$1.000, ele investe 300, foi 30%. O rico tem 3 milhões, investe 200, miséria. Entendeu? Então Deus vai, porque é Deus que deu para você a máquina. Deus diz assim, eu quero que você use dessa máquina que é você, de ganhar riqueza, de fabricar riqueza, que é a sua vida, tempo, energia e inteligência, e depende da percentagem que você der dessa máquina. Se essa pequena máquina investir, né, a 10%, então é 10%. Se a máquina grande investir só 1%, mesmo que o valor seja maior do que os 10% da maquininha, e Deus deu para alguns maquininha. Quem aqui você diz, eu sou uma maquininha? Eu não sou grande não, né? Olha, você que é uma máquina pequena, que você não consegue ganhar muito dinheiro, por quê? Porque ou Deus não deu muita inteligência, ou Deus não deu muita energia, você é meio parado, né? Ou então Deus não deu, sei lá o que Ele não deu para você. Ou a sua vida é curta, ou começou tarde, né? Então, olha, você jovem que ainda pode casar, case com alguém que tem uma máquina maior, entendeu? Às vezes os homens não são muito inteligentes, ele quer, não, casa com uma pessoa que já tem uma máquina boa. Você casar com outro pé rapado, aí vai ser pé rapado, já pensou os bambinozinhos, como é que vai ficar? Tudo descalço. Estou só brincando aí, mas pense nessas coisas, né? Porque miséria com miséria não soma, multiplica. Pois dou testemunho, verso 3, dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Olha só, isso é interessante. Eles foram tocados, né? Quando você é tocado por Deus, quando você entende que é um investimento, cara, quando o cara me ofereceu a oportunidade de investir naquela máquina que ia repor o catalisador, e eu contei quantos milhões de carros tem só no Brasil, entendeu? Eu comecei a dizer, nem que eu passe um mês sem luz, um mês sem água e sem comida, cara, quando começar a vir a bênção, vai ser maravilhoso. E eu não pensei duas vezes. E assim também, então ele diz assim, olha, eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Não era porque alguém estava coagindo, não é porque um pastor estava ameaçando, não é porque estavam prometendo coisa falsa. Porque Deus tinha tocado e eles entenderam que era uma graça. E eles queriam mais ações no reino de Deus. Porque quando as ações sobem, as ações de Deus sempre sobem, o ganho vai ser grande. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar dessa assistência. Eu fiz, isso é o sonho. Eu acho que o pastor morre.
Acho que o padre morre se alguém chegar assim, por favor, deixa eu dar mais oferta. Não, por favor, eu quero dar mais dinheiro para a igreja. O pastor morre, não morre não? Mas olha, nós temos visto isso aqui. Só nesse ano tem umas 3 pessoas vieram e disseram assim, pastor, eles sempre olham assim. Um chegou assim, como é que sustenta essa igreja aqui? É uma ONG, é? Eu sempre falo, não, é uma pessoa muito, muito rica. Que dá um pouquinho para todo mundo. Aí diz, agora, e deu um pouquinho lá para a minha igreja. Né? E eles dizem assim, chegam assim e dizem assim, pastor, como é que sustenta aqui a igreja? Que eu estou, isso tá tão bom para a minha família, tá mudando. E eu não estou conseguindo entender como é que a gente consegue contribuir. Não é legal quando a pessoa quer contribuir, né? Porque eu não vejo passar o pratinho, a sacolinha, eu não vejo o lugarzinho para passar o cartão. Né? Como é que eu contribuo? Como é que eu contribuo? Porque as pessoas que entendem a importância, elas querem contribuir. Deixa eu contar um caso. Lá na igreja Grande Circular, um cidadão que eu pensava que era talvez um crente desviado, um crente de algum lugar, né? Ele se impressionou tanto com o trabalho daquela igreja na vida de jovens e adolescentes, que quando eles foram construir o novo prédio dele, ele chegou e disse assim, olha, eu quero ajudar você, eu vou colocar, eles tinham que colocar aquelas estacas, né? 12 ou 15 metros cada um, aquilo é um dinheirão, porque é tudo, né, tem a estaca e o concreto, é caríssimo, 24 estacas. E ele disse, eu vou dar isso daí, vocês pagam, vocês só me dão uns caras para ajudar, e eu vou dar todo o equipamento, toda a parte de engenharia, tudo eu vou fazer, vocês pagam só o cimento e a areia, né, a pedra, e dê um pessoal para ajudar na fabricação do cimento, só. O resto eu vou fazer tudinho. Por quê? Porque ele entendeu o investimento. Isso para uma pessoa que está investindo só na parte filantrópica. Imagine quando nós conseguimos entender a eternidade do investimento dessas vidas, desses jovens, desses adolescentes, que vão passar toda a eternidade, vivinho da Silva com o Senhor Jesus, vivinho de Jesus, né? No céu por toda a eternidade. Como isso alegra o nosso coração, e nós vamos ver que alegra o coração de Deus, quando Ele vê pessoas que entendem o conceito de investir no reino de Deus. Pois tudo quanto podiam, além daquilo que podiam, por iniciativa própria, suplicaram insistentemente o privilégio de participar dessa assistência. E não somente fizeram, verso 5, não fizeram somente o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. Ou seja, eles foram além daquilo que se esperava. E depois, a nós, pela vontade de Deus. E assim, recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Agora, olha só, ele estava falando dessas igrejas de Macedônia, mas Corinto era outro caso. Corinto era uma igreja muito abençoada. De todas as igrejas era a única que tinha todos os dons espirituais. Tinha tudo. O pessoal cantava bem. Os músicos eram bons, eles tinham Nova Kids, eles tinham programa de jovens, eles tinham tudo que você imagina. Tinha até o mix. Era uma igreja, o pessoal falava bem, os professores eram bons, eles tinham o dom da palavra, a música era bom, tudo era bom. Mas eles eram muito oba-oba. Sabe aquela pessoa que o sanguíneo, eles eram uma igreja sanguínea. O sanguíneo, ele, deixa comigo, pode contar comigo. Aí depois, quando acaba a hora, ele esquece tudinho, né? É tipo o sanguíneo que chega assim, pode deixar, eu compro a cerveja para todo mundo. Aí depois, só depois que ele fala que vai comprar cerveja, ele vai ver no bolso, não tem um tostão. Nem a carteira ele não trouxe.
Aí ele chega lá com o melancólico, que é sempre organizado. Cara, dá para me emprestar? Mas é um mico, eu prometi para todo mundo, eu estou sem um tostão, me empresta R$100 que amanhã eu te arranjo, né? Me arranja R$200 aí para me pagar aí, porque depois eu te arranjo. Depois, e bote depois nisso. A igreja de Corinto era um pouco assim, era um pouco sanguíneo, e na hora, maior alegria, nós vamos contribuir, pode deixar conosco. Apóstolo Paulo, olha, bota meu nome aí, por favor, bota meu nome aí também, eu estou nessa. Mas aí o apóstolo Paulo começou a ver que as coisas não estavam fluindo, era muita boca e pouco bolso, entendeu? Aí ele disse, eu vou mandar Tito, porque ele diz, complete aquilo que você começou. Um dos princípios que nós vamos ver, Deus ele quer que você proponha na sua vida, essa parte financeira, ele quer que você faça alvos, que você coloque, se você se programe, né? Porque tem pessoas que não se programam, eles chegam assim, ó Senhor, agora na hora da oferta, eu quero doar do meu bom e do meu melhor, eu quero uma oferta, Senhor, o que eu meter minha mão aqui no bolso e tirar, vai ser para Ti, para a Tua honra e Tua glória, amém. Agora ele sabe que só tem de 20, de 10 e de 5, e alguns de 2, aí ele bota aqui, de 50, ai, tá bom, pela vontade do Senhor. Mas na verdade ele esperava puxar uma de 5, não é assim. Deus diz que você precisa se programar nas suas ofertas, você precisa planejar, isso faz parte, ele vai falar isso em vários lugares. Deus quer que você planeje, assim como ele quer que você planeje o seu orçamento, as suas despesas, para você não dar um passo maior. Quantas pessoas compram um carro que você não tem como fazer o pagamento, e ainda diz que é fé, comprei na fé. Não, comprou na idiotice, não foi na fé não. E o banco vai te tomar o carro, esconda bem, porque eles vêm pegar, né? Quando você menos espera, né? Esse carro vai passar no evaporador de agulhas, né? Vai desaparecer. Cadê meu carro? O banco tomou. Aliás, eu vi lá no leilão. Então Deus quer que você planeje, Ele está ensinando, olha, eu quero que vocês completem aquilo que vocês falaram, vocês programam, agora complete. Coloque pé, perna, bote sapato nesses seus planos. Tome as medidas necessárias. Então assim nós recomendamos a Tito que assim ele fosse, para que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor, né, que vocês têm por nós, a igreja do amor, né, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Note mais uma vez, privilégio. Privilégio é uma coisa que não é lei. Privilégio é uma coisa que não é exigida. E isso aí é um dos fatos que Deus vai bater aqui. Primeira vez que eu preguei essa mensagem na Chapada, porque antes disso eu não era o pastor principal na outra igreja, eu pregava, mas eu tinha muito cuidado, mas Deus me permitiu pregar a convicção que Ele já tinha me dado muitos anos atrás. Eu preguei isso na Chapada, vieram umas 2 pessoas quase, eu pensei que eles vinham aceitar Cristo, mas não era não, eles vinham para me esgoelar, disseram, desse jeito vai acabar as ofertas da igreja, vai acabar as ofertas, você vai baixar a oferta da igreja. É doido? Se você tirar o medo, o pessoal não vai dar, se você tirar a pressão, o pessoal não vai dar. Um amigo meu que não é da minha linha, mas ele é muito bíblico, ele ainda não chegou nesse crescimento, ele ainda é um jovem espiritual na igreja dele, ele não chegou a essa maturidade toda. Ele diz, olha Davi, mas eu discordo assim um pouco, mas também ele nunca estudou, mas outro dia ele já está conversando mais para esse lado aí também, entendeu? Ele está começando a entender. Está aqui na Bíblia, porque a gente tem medo de soltar ali aquele coeiro, que é a nossa segurança, é tipo a criança, ai não mamãe, tem 10 anos, está na hora de você largar esse pipo, esse coeiro, tá? O bicho papão não vai te pegar. E ele diz assim, mas Davi, uma coisa que eu te digo, se eu tivesse convicção dessa verdade, eu preferia que as ofertas baixassem,
mas que eu pregasse a Bíblia dentro do contexto do que as ofertas aumentarem e eu estar pregando o que não tem na Bíblia. Eu digo amém. Pior que as ofertas baixaram, olha, cara. Aí os dois irmãos ficaram preocupados. E já vieram saber, e como é que a gente vai pagar agora? Você tem dinheiro para pagar? Digo, vamos esperar o próximo mês. No outro mês baixou mais. Senhor, deixa eu ler de novo esses 2 capítulos. A partir do 3º mês, as ofertas começaram a crescer e nunca mais. Tudo isso aqui é um milagre. E eu creio que é resultado diretamente da gente entender, biblicamente, o que a Bíblia ensina. Sem coação, sem pressão, sem fazer medo. É entender o princípio da generosidade. Que isso é uma graça que Deus tem permitido a gente investir na empresa dele. E é uma empresa que as ações só vão subir. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a sermos bíblicos em nossas vidas, em nossas finanças. Senhor, abençoe a nossa igreja e que sempre haja esse espírito de generosidade, entendendo, Senhor, que é um privilégio eu poder pegar um pouquinho do meu dinheiro sujo e investir junto contigo naquilo que tu estás fazendo nessa terra maravilhosa e em tudo aquilo que está por vir. Pai, te agradecemos essa graça em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.